minhas irmãs, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este estudo bíblico. Nós teremos novo dia e novo horário para fazer o estudo bíblico. Agora não será mais às terças-feiras, mas será às sextas-feiras a partir das 8 horas da noite. Então toda sexta-feira vai ter estudo bíblico, salvo os dias que talvez não seja possível realizar o estudo bíblico, mas tendo a possibilidade, será postado no nosso canal do YouTube todas as sextas-feiras. O tema de hoje é a confissão e a absolvição. Muita gente não sabe, mas na Igreja Luterana nós temos a confissão. Isso foi incentivado durante a Reforma Luterana, que nós confessemos os pecados uns aos outros. Lutero, ele lembrou que a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes de Deus. Não existe uma hierarquia de importância, um sendo mais importante que o outro, né? O pastor, eu como pastor sou mais importante, tenho mais acesso a Deus, estou mais próximo de Deus que quem não é pastor? Não. Eu sou pecador como todo mundo. Só que nós temos funções diferentes, né? Quando se fala em pregação da palavra, em administração, não só pregação, mas em administração da palavra e administração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, isso é referente ao ministro, né? O ministro, ele é alguém chamado e ordenado pela igreja para servir a igreja, para atender a igreja com a palavra, a administração da palavra e sacramentos. Por que não é só pregação, mas a administração? Porque outras pessoas podem pregar a palavra, podem ensinar a palavra de Deus, assim como as professoras e professores da escolinha dominical. Na Igreja Luterana, a escola dominical é para crianças. Então, o pastor não precisa estar lá na escola dominical ensinando a palavra. Existem pessoas que fazem isso. Só que o pastor, ele administra, ou seja, ele cuida do que é ensinado, ele supervisiona, ele olha se aquilo é realmente de acordo com a palavra de Deus ou não. Então a função do pastor é uma responsabilidade de administração, e assim também os sacramentos. É o pastor, é o ministro que faz o batismo e a Santa Ceia. O pastor, o padre, o bispo que administra o batismo e a Santa Ceia. Porque essas são coisas muito sérias, envolvem a salvação das pessoas, então não pode ser feita de qualquer jeito, né? Tem gente que faz até diversão na hora do batismo, né? Eu já vi batismo sendo feito de tobogã, a pessoa desce no escorregador para a piscina, enquanto ela vai descendo, o ministro fala que está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é sacrilégio, chega a blasfêmia, né? Isso é brincar com as coisas sérias, né? Aquilo é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Então, não pode ser feito de qualquer forma, né? Então, o pastor, ele tem essa responsabilidade de ministrar, de administrar a palavra e os sacramentos. Ele pode delegar ou outorgar a outras pessoas que preguem ou ensinem, mas ele está supervisionando. Assim como também os cânticos que nós cantamos na igreja, o pastor tem que examinar a letra, se a letra é realmente bíblica ou não, porque ele administra o ensino da palavra de Deus. Se a música está ensinando coisa errada, então ela não vai ser aprovada para ser tocada no culto, entendeu? A pessoa pode curtir a música em casa, mas no culto nós temos um compromisso com a palavra de Deus, então tem que ensinar corretamente a palavra de Deus. Então existe essa administração, e por isso que o pastor é chamado de sacerdote, o pastor ou ministro, porque ele cuida do culto cristão, né? Ele administra o culto cristão. Público, né? Existe o culto particular, existe o culto familiar. O culto ele não é só na igreja, ele é todos os dias, né? Nós particularmente prestamos culto a Deus, o nosso culto racional, através do testemunho, através da oração, da leitura da palavra. Então nós temos esse culto particular, temos o culto familiar, quando nós oramos em família, quando nós temos um momento de devoção a Deus em família. Mas o culto público, onde pessoas que não são parentes, pessoas que não têm semelhanças ou afinidades, são diferentes em estilos, em gostos e culturas, elas se reúnem para adorar a Deus e receber Cristo na palavra e nos sacramentos. Aí o ministro faz o papel de sacerdote, ele organiza o culto cristão, assim como organizavam os sacerdotes anteriormente. Só que o ministro não é
intermediador, ele não é mediador entre Deus e os homens. O mediador é somente Cristo, mas ele organiza o culto cristão, como os sacerdotes faziam antes. Por isso, o pastor, o ministro, ele é chamado corretamente de sacerdote. E uma das funções do sacerdote é a confissão de pecados, é a absolvição de pecados, né? No culto nós temos a confissão geral, ou a confissão plenária, onde todo mundo confessa os seus pecados a Deus, e o ministro fala que perdoa. Eu perdoo os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da parte e ordem de Jesus Cristo, né? Não por si mesmo, mas da parte e ordem de Jesus Cristo eu perdoo os seus pecados, os vossos pecados. Essa é a confissão e o pastor está dando a absolvição. Essa é a confissão geral. Mas existe também a possibilidade de fazer a confissão auricular ou particular. Você pode chamar o ministro para conversar e confessar o seu pecado. Isso vai ser, além de receber o perdão, isso também tem uma função terapêutica. Porque você pode deixar essa angústia, esse espinho dentro da sua alma que te machuca, que te incomoda, diante do ministro, e o ministro vai te dar o perdão da parte e ordem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ordenou que nós perdoemos os pecados uns aos outros. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou, como é conhecido, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é nesse sentido de perdoar pecados. Você não precisa chamar o ministro, você pode chamar também uma outra pessoa que você confia. É que o ministro, ele está lá para isso, né? Eu estou aqui para isso, para ouvir. Eu tenho a questão do sigilo. Eu não posso compartilhar a sua confissão, a sua declaração para ninguém. Eu não posso comentar isso com a minha esposa. Se me chamarem para depor na justiça, eu não posso revelar o que você falou. Então, independente do que você tenha feito, você pode falar com o ministro, e o ministro tem essa obrigação do sigilo. Ele não pode, mesmo que ele deixe de ser pastor, ele não pode revelar o que você falou. Isso é antiético, isso é errado, a gente não pode revelar. Então, você tem essa garantia do sigilo, você pode confessar suas coisas, que não vai ser espalhada, não vai ser comentado com ninguém, e você vai receber o perdão e o alívio dos seus pecados. Isso, nós estamos abertos. É isso que Lutero trata no seu Catecismo Menor. Nós vamos ler essa sessão sobre a confissão e a absolvição de pecados e o poder das chaves. Nós vamos ler isso no livro de Concórdia, na versão do Catecismo Menor do livro de Concórdia. Existe também um Catecismo Menor gratuitamente na internet, através do site do Catecismo Menor. Eu vou mostrar para vocês. Então esse é o Catecismo Menor de Lutero. Este é o site onde você encontra gratuitamente. Eu vou colocar na descrição para você clicar e ir direto, mas se você quiser escrever e acompanhar agora, tá aqui o site. Você pode escrever esse endereço, catequisme.cph.org/pt, e você pode acessar o catecismo, tá bom? Vocês podem escrever aí, eu vou colocar na descrição também. Você vem aqui do lado, tem esse menu hambúrguer, e aí você vem aqui em ofício das chaves e a confissão, tá vendo? E aí aqui você tem isso daí, só que está num português arcaico, mais rebuscado. Então eu vou usar o Catecismo Menor na versão do livro de Concórdia, que está mais atual. O português é mais atual, é mais fácil de compreender. Então nós estamos aqui no Catecismo Menor de Lutero do livro de Concórdia. Não é pirataria, não é um PDF pirata, tá? Eu comprei a versão do livro de Concórdia do Kindle. Então nós estamos aqui no aplicativo do Kindle e estamos aqui com o livro de Concórdia comprado, não é pirata, tá? Se você quiser comprar, sai mais barato o e-book pela Amazon do que a versão física. Então você pode comprar a versão e-book e ler no seu celular, no seu computador ou no Kindle. Então o título desse capítulo 5 do Catecismo Menor de Lutero diz assim: como se deve ensinar as pessoas simples a se confessarem? E aí Lutero diz assim:
que é a confissão? A confissão compreende duas partes. Primeiro, que confessemos os pecados. Segundo, que se receba a absolvição ou remissão do confessor como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados diante de Deus no céu. Que pecados devemos confessar? Diante de Deus devemos confessar-nos culpados de todos os pecados, inclusive aqueles dos quais que nem estamos conscientes, como fazemos no Pai Nosso. Mas, perante o confessor, devemos confessar somente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Quais são eles? Aqui você precisa considerar o seu estado à luz dos 10 mandamentos. Se é pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se você foi desobediente, infiel, preguiçoso, se você fez mal a alguém com palavras ou ações, se furtou, foi omisso, foi negligente ou causou dano. Por favor, dê-me uma breve forma de confissão. Diga o seguinte ao seu confessor: digníssimo e caro Senhor, peço que ouça minha confissão e me anuncie o perdão em nome de Deus. Prossiga. Eu, pobre pecador, confesso que diante de Deus sou culpado de todos os pecados. Confesso de forma especial diante do Senhor que sou empregado, empregada, etc. Mas, lamentavelmente, não fui fiel ao meu patrão, pois aqui e ali não fiz o que me ordenaram. Deixei-os com raiva e os levei a praguejar. Não fiz o meu dever e permiti que houvesse prejuízo. Também demonstrei falta de vergonha naquilo que falei e naquilo que fiz. Briguei com os meus colegas, resmunguei e praguejei contra minha patroa, etc. Tudo isso eu lamento e peço perdão. Quero corrigir a minha vida. Se for patrão ou patroa, diga assim: especialmente confesso diante do Senhor que não eduquei fielmente para a glória de Deus os meus filhos, empregados, mulher. Praguejei, dei maus exemplos com palavras e atos indecentes. Causei dano ao meu vizinho, falei mal dele, vendi caro demais. Repassei mercadoria falsificada e adulterei a quantidade dos produtos. E o mais que houver praticado contra os mandamentos de Deus e o seu estado, etc. Este é um exemplo de confissão, não precisa ser dessa forma. Você pode confessar com as suas palavras, é apenas um exemplo. Confessa que você é pecador e diga os seus pecados. Né? Muita gente fala do empregado, mas esquece que o patrão também é pecador. Né? O patrão às vezes tem um lucro abusivo, lucra demais com a coisa e não repassa os seus ganhos em forma de salário justo aos seus funcionários. Né? Então, enquanto o patrão está nadando no dinheiro, o funcionário às vezes está passando dificuldade financeira. Então isso também é pecado. Isso também é pecado. O lucro não é uma coisa livre, que você pode lucrar o que você quiser. Claro, diante do governo sim, mas diante de Deus você tem responsabilidade com a sua família, com seus empregados, com o seu próximo. Você tem que ajudar o seu próximo. Você tem que compartilhar o que Deus tem te dado de bênção. Não é para reter só para você. Tá? E também a questão da liberdade de expressão. Tem gente que diz que nós temos o direito divino à liberdade de expressão. No Estado isso pode acontecer, mas diante de Deus não. Aquilo que nós falamos que prejudica, que ofende, que machuca o próximo é pecado. Nós somos condenados pelas nossas palavras e ações. Então, se você se diz cristão e nega a sua fé, prejudicando o seu próximo, fazendo mal ao próximo com as suas palavras, você não tem essa liberdade de expressão. Diante de Deus, não, isso não é um direito divino. Pelo contrário, a responsabilidade na expressão é uma ordem divina. Nós temos essa ordem divina de tomar cuidado com as nossas palavras, para que nós não prejudiquemos ninguém. Então não pode falar palavrão? Depende, se você está numa piada, numa brincadeira, alguma coisa assim que não vai ofender ou magoar ninguém, não é uma coisa machista, racista, que traz prejuízo para as pessoas, você pode brincar, se divertir, isso não é pecado. Agora, a partir do momento que você ofende, que você faz mal para o próximo por causa de palavras, pode ser palavrão ou pode não ser também, pode ser uma palavra rebuscada, bonita, mas que traz dano ao próximo, traz preconceito, traz racismo, machismo, traz xenofobia, preconceitos de várias formas.
Então isso não é liberdade de expressão diante de Deus. Diante do Estado pode ser, mas nós somos cidadãos do céu também, não só daqui da terra. Então nós temos a nossa responsabilidade com a nossa pátria celestial, e essa pátria celestial tem orientações, tem mandamentos que nos dizem para tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para que não tenha problema com as pessoas. Então, não traga problema para as pessoas. Então, se você tem tido uma vida que traz problema, traz prejuízo para as pessoas, é bom você repensar esse tipo de coisa. E você pode confessar os seus pecados ao ministro. E não só ao ministro. De repente você não se sente à vontade de confessar ao pastor, ao ministro. Isso você pode fazer com uma pessoa de confiança. Você pode chamar uma pessoa de confiança e confessar os seus pecados. Ou, se você tem problema de confiança, tem a confissão geral durante o culto. Nós confessamos todos os pecados. Você está confessando o seu pecado a Deus. Quando você chama alguém para conversar e confessa os seus pecados, seja um ministro ou outra pessoa, como nós lemos aqui, você está fazendo isso a Deus. O ministro, ele está ali para te servir. Ele não está ali, ele não é um mediador entre Deus e os homens, mas ele está ali para te servir com o perdão de pecados. O perdão nós podemos, como o Tiago disse, nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então as pessoas acham que se eu orar para a pessoa ter um carro, para a pessoa ser curada, essas coisas, Deus vai atender porque a pessoa é justa, tem boas obras e tudo mais. Não, não é assim. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justificados, é passivo. Nós fomos justificados por Cristo. Cristo nos tornou justos. É pela justiça dele, por ele ter sido justo, por ele ser justo, por ele ser santo, é que nós somos justos e santos. Nós somos justificados e santificados. Então nós temos essa possibilidade de levar o perdão. Isso quando o Tiago fala isso, é questão de confissão e absolvição. Nós podemos absolver o pecado das pessoas. Então, se você se sente à vontade, chame-se, vá conversar com o seu pastor, ou chame alguém de confiança e confesse os pecados a Deus. E creia que ali é Deus te perdoando. Assim como quando você vai na padaria e pede o seu pãozinho, é Deus que está te dando o seu pão de cada dia, através da pessoa que está te atendendo, é Deus que está te abençoando, assim também Deus está te dando o perdão e te abençoando através da absolvição que o pastor ou qualquer outra pessoa que você confia está falando para você que seus pecados são perdoados. Tá? E se alguém quiser falar com você, seja sigiloso, não fale, não comente, não faça fofoca daquilo que as pessoas falaram para você, e leve o perdão de Deus para essas pessoas. Nós vamos falar mais para frente sobre o ofício das chaves que fala isso. Continuando, mas se alguém não se sente carregado com tais pecados ou outros maiores, esse não deve se preocupar ou procurar ou inventar mais pecados, fazendo com isso da confissão um martírio. Pelo contrário, deve mencionar 1 ou 2 pecados que tenha consciência, desta maneira: confesso especialmente que houve um momento que praguejei. Da mesma forma, certa vez usei palavras grosseiras, fui desleixado nisso ou naquilo, etc. E considere isso como suficiente. Se, porém, você não tem consciência de nenhum pecado, que por certo será difícil de acontecer, neste caso não mencione nenhum pecado em particular, mas receba o perdão com base na confissão geral, que você fez diante de Deus na presença do confessor. Esta confissão geral é a que nós fazemos no culto. Então você tem essa chance de fazer a sua confissão na confissão geral e receber do ministro o perdão. Então, se você não lembra pecados, se você fala, não, eu sou pecador, mas agora na minha mente não me ocorre nenhuma falta que eu fiz e que prejudicou o próximo. Com certeza eu fiz, mas eu não estou lembrado. Então você pode receber o seu perdão do confessor e você da confissão geral também. Ou se você não se sente à vontade de procurar uma pessoa específica para confessar os seus pecados, você também recebe o seu perdão na confissão geral durante o culto. Continuamos. Então o confessor dirá: Deus seja misericordioso com você e fortaleça a sua fé. Amém. O confessor dirá também: você crê que o meu perdão é o perdão de Deus? Resposta: sim, amado Senhor. Então o confessor dirá: que seja feito conforme você crê. E eu, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoo os pecados que você cometeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. O confessor saberá consolar e estimular a fé, com mais passagens àqueles que sentem grande peso na consciência, ou estão aflitos e atribulados. Isso aí apenas quer ser um modo comum de confissão para as pessoas simples.
essa confissão, o confessor, o que perdoa pecados, ele tem o ofício das chaves. As chaves, quando Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves dos céus, ele estava dando isso para todos os cristãos. Nós podemos perdoar ou reter pecados, mas não segundo o nosso bel prazer. Ah, eu não gosto daquela pessoa, então eu vou reter os pecados dela. Não, não é assim. Se a pessoa não crê, então os pecados dela são retidos. Você pode usar a lei para ela e falar, olha, os seus pecados estão vivos, você continua pecando, você está errado. Tá? Então assim você está retendo o perdão para ela, porque ela não quer o perdão, ela acha que não é pecadora, ela acha que está fazendo certo. E aí nós entramos com a lei. Mas você também tem a chance de absolver, de abrir a porta dos céus para essa pessoa. Quando ela se arrepende dos seus pecados, você leva o perdão, fala, a porta dos céus está aberta para você. Você tem o perdão de pecados. E assim você ajuda a pessoa a crer que ela tem o perdão de pecados através de Jesus Cristo. Isso da parte de Jesus, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Mesmo as pessoas que você tem bronca ou raiva, aí você tem que pedir perdão também a Deus por ter bronca, por ter ódio dessa pessoa, né? Mas você tem que levar o perdão de pecados. Essa é a nossa função como sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes nessa função de levar o perdão de pecados para as pessoas. Todo cristão pode levar o perdão de pecados para as pessoas. E o ministro está ali porque ele foi preparado para ouvir as coisas mais tristes e bizarras possíveis. Ele vai ouvir e vai te levar ao perdão. Então, pode confiar que Deus está te trazendo perdão através da absolvição do ministro ou de qualquer pessoa que você escolher, ou se você não se sente à vontade, faça isso de forma geral no culto, faça a sua oração em casa pedindo perdão, que Deus também vai te perdoar, ok? Este é o tema de hoje, confissão e absolvição. Se você quiser comentar, comenta abaixo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém.